Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Crypto Talk, o nosso podcast de criptoativos, blockchain, Bitcoin e demais sofrimentos nesses últimos dias, né? Que não tá fácil, né, galera? Ser Bitcoin, ser investidor de cripto nesses dias realmente está sendo um desafio, né? Você está tomando ansiolítico? Tomando ansiolíticos e antidepressivos, Henrique, também? Eu só tô no ansiolítico. Eu não cheguei no estágio preta, não. Eu tô no estágio vermelha. Já tô naquela fase que você questiona o sentido da vida. Não é? Mas é nessas horas que o rótulo e a raiz é testado, né? Isso aí. Para saber se realmente acreditam que o Bitcoin veio para transformar o futuro. Né? Mas não é fácil, sem dúvida. É um tempo, o bear market sempre testa os nervos, né? Mesmo que eu já tenha passado por alguns deles, né? Mas ainda é difícil, é realmente complexo a gente ter a sanidade para passar por esse período. Mas o bom é que pelo menos todos os outros bear markets acabaram revertendo e a gente teve ganhos expressivos acima, TH, festa, alegria, né? Para depois vir outro bear market e a gente ficar triste de novo. Ciclos. Exato. É isso aí, gente. Estão bem? Tudo tranquilo. Jean, Henrique, tudo de boa? Tudo certo. Tudo tranquilo. Hoje a gente tem uma pauta de 3 itens, né? O pronunciamento do Fed, falar um pouco da macroeconomia e falar um pouco da queda do Bitcoin também, né? E qualquer outros assuntos que a gente achar pertinente. Eu mudaria só a forma de... Não falaria da queda do Bitcoin, falaria da oportunidade de compra que a gente tem no Bitcoin. Exatamente. Entendeu? Porque tá barato. Tá barato, exatamente. Acho que ele está sobrevendido no topo da história, né? É a máxima história de sobrevendição. Os níveis de sobrevenda são realmente algo que jamais aconteceu no passado, na história do Bitcoin, na vida pregressa dele, né? Então é um indicativo de que é uma oportunidade. A gente tem outros também, on-chain aí, a fase de capitulação iniciava lá nos 25 mil, né? E muitos investidores estão largando o barco. A gente sabe que o mercado se aproveita disso, né? Claro. E invernou, galera, tá fazendo frio. Mas, como o Henrique falou, são oportunidades, né? Porque assim, se for analisar friamente os fundamentos do Bitcoin, nada mudou, né? O hash rate está na máxima histórica, né? O número de transações também está bem saudável. Ou seja, a tecnologia em si está tranquilo. O que está acontecendo, sim. Não é mistério para ninguém hoje em dia, né? Que o Fed está apertando, né? Depois de anos de liberação, né? Financeira, né? O quantitative easing, né? De você estar imprimindo dinheiro a rodo nos últimos 3 anos. Imprimiu 30% de todos os dólares que já existiam na história. Você criou um excesso violento de dinheiro. O dinheiro ficou barato, né? O dinheiro barato, o que o pessoal faz? Compra coisas, compra ativos, compra ações, compra cripto, né? Então isso, óbvio que foi um dos principais fatores que fez tudo subir, né? E muito. E agora a inflação bateu, a guerra na Rússia não ajudou, né? Não é que ele tenha causado, né? Mas o próprio Paulo disse isso, né? Que não foi a guerra da Rússia que causou isso, já vinha de vários anos, né? Você veio de Covid de antes, que isso é um pouco do resultado desde 2008, né? Que está deixando a política monetária frouxa, né? E agora a inflação está em níveis históricos, né? As maiores desde a Segunda Guerra, e o Fed, compromisso maior dele é com a inflação, apertar. Apertou, o dinheiro sumiu, liquidez sumiu, tudo caiu. É o que eles estão falando, que tudo é um trade só, né? As correlações de tudo estão muito próximas, né? Porque a regra geral do mercado é que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, o pessoal fica assim, precisando de ter grana para pagar conta, para, enfim, fluxo de caixa e tudo mais, só eles vendem. Vendeu, causa pânico, medo, vende mais medo, mais pânico, vende mais, assim vai. É o que a gente está vivendo hoje em dia. Nós, inclusive, estamos tendo
algo parecido com os mineradores, né, que já estão fazendo grandes vendas para poder repor esse fluxo de caixa. Exatamente, que dá mais pressão vendedora. Já. A Mempool também fechou o primeiro trimestre no vermelho, né, então isso mostra que realmente é algo além de apenas um bear market dentro das criptomoedas. Tem algo muito mais sério ocorrendo e o mundo está se condicionando a uma nova realidade. Aquilo que a gente tem que observar, que é um dos pontos assim, que vale a gente falar, mas que a gente não chegou lá ainda, né? Que o Bitcoin foi criado justamente por isso, né? Que todas essas crises que estão acontecendo e toda essa situação macroeconômica que a gente está vivendo, na minha opinião, vem muito dessas políticas irresponsáveis dos bancos centrais do país, né? De emissão de dinheiro, de, enfim, rolar dívida com inflação, com emissão de dinheiro. E o Bitcoin foi criado justamente para nos proteger disso, né? Porque ele é totalmente descentralizado, né? Ele tem sua emissão garantida por um protocolo, não é um presidente do Banco Central que decide, né, quanto que vai emitir ou não, é o software, né? Então isso deveria ser uma proteção contra esse tipo de política mundial fiduciária e monetária, né? Que lá garantia sois Joe, né? Economia, o exército, eu vou imprimir mesmo, eu sou a moeda global e é isso aí. Só que a gente não chegou lá ainda, né? Eu acho que ainda está muito de nicho ainda, a galera que realmente entende a fundo o que é o Bitcoin, qual que é a proposta dele, que solução que ele propõe, que dor que ele quer resolver. A galera vê como um ativo, né? A gente conversa muito com o Henrique disso, né? Que o pessoal vê como se fosse uma ação de tecnologia. Ah, beleza, subindo pra caramba, vou comprar, caiu demais, vou vender. Dane-se, não sabe, né, o que é, o que não é. Mas a ideia é que um dia, né, no futuro... Isso é ruim. Subiu pra caramba, eu vou vender, não comprar. Caiu pra caramba, eu vou comprar, não vender, né? Não, mas a galera faz ao contrário, né? Só compra quando sobe. É isso aí. Quando os Bitcoin estão no ATH, que eu recebo 1 milhão de ligações. E aí, tá bom de comprar? Tá bom de comprar? Aí quando cai, e aí, vende agora, entendeu? Que é justamente isso que é o mercado calçador, né? Porque o cidadão, o afegão médio, né, ele pensa totalmente trocado, né? Ele compra na alta e vende na baixa, né? Pra perder dinheiro no mercado, né? Faz parte. Mas acho que a gente chega lá, entendeu? Vai ter mais uns ciclos, toda a tecnologia ela tem um tempo de adoção e pra galera entender, então acho que a gente chega lá e consegue fazer essa separação, né, daquilo que é economia baseada no sistema fiduciário e aquilo que o Bitcoin e as criptos vêm a oferecer de solução. O que vocês acham, galera, sobre a macroeconomia? Deixa eu mostrar. Eu acredito que a gente vai continuar tendo um período muito ruim, né, na macroeconomia mundial. Eu acho que a gente está só no começo disso. Eu acho que as coisas vão piorar ainda. A gente já falou aqui, nesse mesmo Cripto Total, que a Rússia é um problema, né? A gente falou isso, deve ter uns 2 meses atrás, talvez, que quando a Rússia começar, né, o tiro no pé que seria o mundo globalizado isolar a Rússia do ponto de vista financeiro e econômico, o tiro no pé que seria isso, porque a Rússia tem dívidas emitidas com vários países, né, e a Rússia deixar de pagar, gerar um default na dívida dela, vai deixar o banco daquele país lá, né, podendo causar uma quebradeira sistêmica aí. Sim. No sistema financeiro bancário de qualquer país, talvez, obviamente não um país grande, né, mas falar de repente num país menor, que a Rússia tem muito negócio, e a Rússia não pagar os títulos, né, a gente já viu essa semana que a Rússia não conseguiu pagar em dólar, a Rússia, né, está disponível para pagar em rublos. Sim. Em dólares ela não consegue porque os dólares dela estão travados. O que ela tem de reserva hoje de dólar, que ela pode manusear, ela está segurando para outras eventualidades, né? O grosso que ela tem de reserva de dólar está travado, são títulos americanos, né? E está travado lá nos Estados Unidos, né? Foi uma forma que os países encontraram de forçar a Rússia a interromper a guerra.
E não conseguiram. Né? Eu acho que só, como eu falei, nesses 2 meses aí que eu venho falando isso, eu acho que isso vai ser um tiro no pé, porque eles vão acabar sofrendo, né, as consequências da sanção da Rússia, né, porque o mundo todo é globalizado, as finanças são globalizadas. E somado a isso, a gente está, né, como o Neto colocou, num período de arroxo fiscal no mundo inteiro. Então os governos estão aumentando a taxa de juros para segurar a inflação. A gente tem a inflação nos Estados Unidos é maior há 40 anos, na zona do euro está também maior desde quando ela foi criada, lá na década de 90. Hoje, por acaso, hoje teve um arrefecimento da inflação da Alemanha, mas que não é normal, ela está na contramão do mundo, o mundo todo está com a sua inflação aumentando. A Alemanha, hoje especificamente, saiu um dado da Alemanha que a inflação veio abaixo do esperado, veio alta, mas abaixo do esperado. E agora a gente está bem no finalzinho desse segundo trimestre, então a gente teve a última revisão do PIB americano também, né? A última revisão do PIB do primeiro trimestre, que veio um desastre, né? Os analistas esperavam um PIB, um crescimento anualizado de 1%, e veio um decréscimo de 1,5%. E a última revisão do PIB saiu agora, né? Foi revisto mais para baixo ainda, uma revisão de 1,6% para baixo, né? Então piorou, né, a revisão do PIB. Então, assim, o primeiro trimestre está fortemente negativo, já confirmado, né? Fortemente negativo. Isso a gente está falando de um número, não é o 1,6, não é o número do trimestre, né? É o número do trimestre analisado, né? Se o ano inteiro for assim, a gente vai fechar o ano com 1,6. Entendi. Entendeu? É assim que o pessoal mede o PIB, mas é o que a gente fala todos os dias também no Cripto Informe. Aí uma visão muito particular minha, né? Talvez muito otimista, não sei. Né? Em momentos, no ano passado, a gente conversava isso, né, lá para setembro, outubro, eu tinha uma visão muito pessimista do mundo. Né? A gente, né, conversava com o pessoal, falava, veja, vai aumentar a taxa de juros, acho que vai ser ruim. Né? O Neto tinha uma visão pessimista, mas não tão pessimista assim. Mas agora eu estou com uma visão um pouco mais otimista, né, do segundo semestre desse ano. Por quê? Se a gente olhar, o grande vilão da inflação no mundo inteiro é o petróleo. No Brasil, nos Estados Unidos, na zona do euro, na China, todo mundo inteiro, o que está impressionando os preços é o petróleo. E nenhum país faz um contrato de petróleo de hoje para amanhã. Não, vou comprar seu petróleo aqui e tal dinheiro. Não, eles fazem contratos de anos, de meses para frente, né, com projeções. Então, os contratos essa inflação que a gente está vendo agora, essa alta inflacionária que a gente está vendo agora causada pelo petróleo, na minha opinião, é um reflexo do que a gente teve no início da guerra. Né? No início da guerra, o petróleo bateu $137 o barril, Brent. Então, isso aí não é refletido. A guerra começou lá no final de fevereiro, né? O petróleo acho que bateu no comecinho de março, essa máxima. Então, isso não vai sentir isso em março. A gente vai sentir isso em maio, em junho, em julho. E agora, desde então, o petróleo não voltou lá. Ele ainda está em níveis mais altos que vinha no passado. Né? A gente está hoje, o petróleo está operando ali, depois do mês da guerra, entre $90 a $115, está operando a $125, operando nessa faixa, né? Muito abaixo dos quase 140 que bateu no início da guerra. Então, na minha expectativa, eu acredito que possa ter, não uma diminuição da inflação, mas uma estabilização da inflação agora mundial, não só dos Estados Unidos, mas mundial. Porque se a gente está falando que o preço do petróleo vai estabilizar, que os contratos são feitos a longo prazo, né? Então os contratos estão sendo feitos para daqui a 6 meses, 1 ano, né? Eles estão levando em consideração que o preço vai estar caindo. Sim. Os contratos foram feitos há 1 ano atrás, estão levando em consideração que o preço estava subindo. Então a gente pode ter uma inflação no mínimo estável,
né, sem maiores altas. Então, pode ser uma visão muito otimista, né, mas eu acho que da mesma forma que a gente conseguir enxergar, mas ter uma visão pessimista, né, ano passado, agora eu já consigo ter uma visão mais otimista, né, do ponto de vista da inflação. Acho que vai ter recessão mundial, né, o mundo vai cair na recessão. A ideia de aumentar a taxa de juros justamente para você segurar o consumo, segurar crédito, então vai naturalmente ter uma recessão. Inclusive isso pode até ser bom, né, para o petróleo, porque o mundo em recessão consome menos petróleo. Sim. Né? Então faz sentido aí o Fed, né, diminuir a aceleração da taxa de juros. Né? Ele vinha aumentando começou em 0,25, aumentou meio, na última aumentou 0,75 e teve gente há 2 semanas atrás que falava em um aumento de 1 ponto percentual do Fed na próxima reunião, agora em julho já. E hoje a maior parte das apostas estão em 0,75, voltaram para o 0,75 e já tem um pouquinho de gente que já está falando em 0,25. Muito pouco, na próxima, muito pouca gente ainda. Meio não tem ninguém apostando. Desculpe, meio. Tá. Meio. 0,75, a maior parte. 0,75 e meio. Não, já não tem mais ninguém falando. Não tem mais ninguém falando. Já não existe mais, já tem acho mais de um mês que ninguém mais fala de 1. Quando teve aquela sangria lá no SP, que o pessoal vai aumentar em 1 ponto e tal, parará. E aumentou em 0,75, isso na última reunião. E aí nessa agora a expectativa é 0,75, mas já tem poucas pessoas já falando em um aumento de 0,5. Né? E o mandato do Fed é esse, reduzir a inflação. Né? Então assim, eu acredito que a gente possa estar no final, né, desse aumento, dessa escalada inflacionária gigante que a gente vivenciou nos últimos dias, últimas semanas, últimos meses, né? Então acho que a gente pode estar já chegando num ponto de estabilização, né? Por esses motivos aí que eu coloquei, eu acredito que possamos estar. Né? Então, para você que quer entrar no mercado, está com medo, acho que o momento é agora, né? A gente, né, pode até mostrar aqui, falar de mais aprofundado aqui em Bitcoin, em preços mesmo, né? Mas acho que o momento é agora. A gente tem um índice que eu acho bem legal, que é o índice de ganância e medo, é um índice que eu gosto muito de utilizar, e a gente já está há meses, ia falar semana, mas a gente está há meses em extremo medo, meses. Né? A gente tem quantas semanas que a gente contou que está em queda? A última vez foi 13. 13 semanas em queda. Né? O Bitcoin está 13 semanas em queda, é muita queda, sem um respiro. Né? Claro que para a gente retomar uma tendência de alta, muita coisa tem que acontecer, muito volume tem que entrar, mas tem um respiro, tem que ter. Sim. Tem que ter um respiro. Né? A gente vê que o SP500 já teve, semana passada teve um respiro, essa semana teve um respiro, o Bitcoin não teve. Algumas altas aí pontualmente tiveram alguma coisa, subiram aí 20, 30, 40, até 50% teve alta que subiu nas últimas semanas, nos últimos dias, mas é uma coisa muito pontual, não é uma coisa, o mercado está subindo, o mercado ainda está em tendência de baixa, né? Se olhar um gráfico mais longo você vê claramente isso. Então, para você que está a fim de entrar no mercado, está a fim de começar a operar cripto, não espere, né? O Bitcoin vai ter $70 mil para você comprar. Sim. Compre quando ele está $20 mil. Exato. Acho que e só uma coisa, ele não deu all-in. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Assim, é óbvio que, enfim, falando, às vezes não é uma recomendação financeira, né? Todo mundo tem que fazer a sua própria pesquisa, né? Só que o que a gente está falando, assim, como entretenimento aqui, é que a gente tem que saber aproveitar os momentos de baixo de mercado para começar a montar posição. Então quer dizer que chegou no fundo do poço? Não sei.
Soubesse, a gente não tava aqui, né? A gente tava nas Maldivas. Tranquilos. Exato. Então a gente realmente não tem bola de cristal. O que a gente sabe? O mercado já desvalorizou 70%. Né? Então ele está mais próximo do fim do que da alta. Né? Então é óbvio que é um bom momento de você começar a montar a posição. Sei lá, tem um capital, você tem 10 mil reais, divide em 5 de 2 mil. Compra 2 mil agora, vai acompanhando, vai vendo, quer mais um pouco, compra mais. E por aí vai. Você vai construindo sua posição para o longo prazo. Né? Porque a gente sabe que o Bitcoin e as demais criptomoedas, né, que realmente tem valor, né, que tem fundamento, eles são investimentos de longo prazo. Né? Você pode ver muito o Michael Saylor fala muito isso, que se a gente está preocupado, imagine ele, né, que tem 130 mil, né, 230, sei lá, nem sei quanto que ele tem, acho que é 230, né, mil bitcoins, né, e ele está dizendo, não, eu estou tranquilo, a minha estratégia é igual, a estratégia é segurar para o longo prazo, né, porque a gente sabe com certeza que se você segurar fiduciário, real, dólar, euro, nesses níveis de inflação que estão, você vai ter em um período de 10 anos uma desvalorização enorme do seu dinheiro. O Putin falou isso no discurso dele, no Fórum Global. Não sei se vocês viram, você viu, Henrique? Não. Ele falou, ele descascou em cima disso, né? Falar que está assustado com o nível de desvalorização do dólar. Falou da questão das reservas, né? Que se você transforma a sua moeda global em uma arma, né? Que foi isso que os Estados Unidos e a Europa fizeram com os fundos de reserva da Rússia, você acende sinais de que a sua soberania financeira não é tão soberana assim, né? Você comprou títulos americanos, que é o ativo mais seguro do ponto de vista de avaliação econômica hoje em dia, só que se um país faz isso e por alguma maneira a sua política dos Estados Unidos não concorda, ela congela os seus fundos e acabou, cara, e aí? Então, mecanismos de proteção contra isso começa a estar na preocupação dos países soberanos. Ah, beleza, não quer dizer que amanhã a Rússia vai começar a comprar igual um louco Bitcoin. Só que essas perguntas começam a ser feitas. E já existe solução para isso. O Bitcoin foi feito exatamente para isso. Né? Para você ter soberania, para pensar mais no indivíduo contra as nações. Mas se até as nações virem valor nisso, né? Isso com certeza vai ser também um grande atrativo e obviamente a valorização virá. Né? Então digo, de novo, longo prazo é bem, sim, eu fico bem tranquilo com a performance do Bitcoin. É um período ruim agora, né? Só que você consegue, sem dúvida, enxergar esse momento como um momento de compra, né? Como um momento de você começar a ter uma posição. Se você conseguiu vender lá em cima e recomprar agora, sucesso, né? Mas quem roda na raiz, ele monta a descida e monta a subida, né? É difícil ter isso. Passageiro de montanha-russa, né? Exatamente. Exatamente. É isso, Henrique, você quer falar um pouco do preço? Jean, você quer falar alguma coisa? A gente observa aí o Bitcoin já há algumas semanas, né? Ele vem testando zonas de suportes aí que geram um momento de tensão no mercado, um teste de estresse, que o pessoal gera muita expectativa sobre reproduções gráficas, né? O pessoal tem uma análise muito técnica de tentativa de previsão do futuro da ação do preço do ativo. E a gente observa, ontem mesmo a gente estava conversando sobre esses testes de busca por liquidez que geram muito valor para o mercado, né? O quão as quantidades de valores estão sendo liquidados nas corretoras, o quão esse número cresceu exponencialmente. Então o mercado da alavancagem ele tá gerando um interesse muito grande, né, por esses testes de estresse. Eu acho que tem uma premissa de que o mercado ele sempre vai para o lugar que causa mais dor, né? Então eu acredito que muita gente assim está tentando antecipar
um fundo não está sabendo se expor e isso está gerando também um estacionamento do preço nessa região, um congelamento, né? Então a gente passa por aquelas fases, aqueles ciclos de mercado, esse momento de troca de mãos, né? O ativo passa da mão de um para outro, alguns investidores saem do jogo, outros vão vender água de coco na praia, mas a gente acredita muito na recuperação do mercado e isso não vai acontecer de hoje para amanhã, mas a gente tá assim caminhando para isso com a análise minuciosa que a gente faz de mercado futuro, de análise técnica do preço com a força relativa, as métricas on-chain que nós estamos sondando também, que já vem dando alguns sinais aí de possibilidade de compra. O fato dos mineradores estarem exercendo, isso também é um sinal de recuperação de preço, né? Segundo, isso tudo a gente está se baseando em eventos passados, sem levar em consideração que tem um evento grande de recessão econômica acontecendo paralelo a isso, né? Mas que a gente consegue observar uma forçação de barra meio que sem sucesso nessas regiões. Sim. A gente consegue já observar. Que o mercado ele quer baixar, ele quer socar, né? E notícia quente, Michael Saylor acaba de comprar mais 480 bitcoins. Isso. 10 milhões de dólares. É uma notícia bem bearish. Oi? Bem bearish a notícia. Por quê? Não, bom, pô. Só ele entrar no jogo, o Bitcoin só caiu, pô. Não, mas não por isso. Eu acho que assim, quando ele... Não ele... assim, aquele que eu sempre falei, a empresa é uma empresa de tecnologia, não é uma empresa de investimento, né? Então, o negócio dele não é esse, o negócio da empresa não é esse. Eu acho que quando ele entra e fala assim, comprei isso, meu stop é tal, aí ele bota um alvo nas costas da empresa dele. Não, mas aí vai derrubar esse preço para ele ser liquidado, para ele entregar. Mas ele não está trabalhando com alavancagem, né? A alavancagem que ele tem é só um empréstimo só. Então, a alavancagem é isso. Não, mas é só aquele empréstimo que eles tiraram de 200 e tantos milhões. Só que de Bitcoin ele tem 3 bi. Pois isso. Então, aí o que ele falou? Que ele só vai ter algum problema assim, de chamada de margem, não de liquidação. Chamada de margem com Bitcoin é $3.300. Entendeu? Aí ele falou que ele coloca mais colateral. E outros problemas que ele possa ter? Tipo o quê? Necessidade de caixa, ele precisa de caixa para fazer alguma coisa. Ele gera caixa já. Tem caixa suficiente. Mas a caixa dele não é toda em Bitcoin? Não. Ele gera fluxo de caixa, né? Porque se precisar de investimento, alguma coisa... Eu estou colocando assim, se eu fosse acionista dele, eu não gostaria, entendeu? Sim. Eu gostaria que o fluxo de caixa dele fosse dinheiro. Ele tem caixa e tem fluxo de caixa que a empresa gera. Só que a estratégia de longo prazo é de ter Bitcoin. Porque como é que ele estava antes? Toda essa história começou porque ele tinha 400 milhões de dólares em cash que estava perdendo o valor ano a ano. E as firmas de avaliação, quando iam avaliar a empresa, desconsideravam o caixa dele em dólar. Não entrava na avaliação da empresa. Eles falaram, não, beleza, isso aqui a gente vai desconsiderar. Como assim? Vai desconsiderar 400 milhões de dólares? Porque isso aqui não é nada. Esse dinheiro aqui não vale nada. Eu falei, uai, de não valer nada para não valer nada, eu vou comprar Bitcoin. Então, que no longo prazo vai valer, entendeu? Então eu discordo, acho que não é bearish não, acho que é bom. Que mostra que ele ainda acredita bastante no Bitcoin, né? Que está comprando abaixo, velho, saca? Ele está procurando grana e esses 10 milhões é do fluxo de caixa dele. Eu acho bem bearish notícia, mas enfim. Tem que animar a galera, pô. A única notícia boa que eu dou, o cara já joga um balde de água fria. Não, mas eu acho 20 mil dólares barato, independente dele ter comprado ou não. Eu acho ele comprar ruim, né? Mas eu acho barato o Bitcoin. Aqui... Mas eu acho uma boa notícia. Aqui a gente já vinha falando, que é um gráfico semanal, que a gente já vinha no Crypto Informe falando disso desde lá de trás, né, Jean? Sim. Que no semanal a gente estava com essa formação desse ombro, cabeça, ombro, né? E
tem a linha de pescoço aqui no 32 mil dólares, né? Perdeu, está indo buscar aqui, eu tracei as linhas de FIBO aqui, né? A gente já perdeu a 0,382, né? Chegamos muito próximo ali da 0,5, né? Vamos ver se ele realmente toca ali na 0,5, que é 15.800 dólares, né? Ou até vai buscar a 0,618 de 11 mil dólares, tá? Eu acho que não vai, né? Porque a gente tem aqui um grande volume de fundo que ele deixou. Olha só, esse é um gráfico semanal, ou seja, o maior volume da história. Aqui eu peguei, só para vocês entenderem, eu peguei aqui o contrato futuro negociado na Binance, perpétuo, né, que é o contrato mais líquido que tem do Bitcoin hoje em dia, é esse contrato, mais líquido inclusive que o Bitcoin. Então a gente teve aqui, há 2 semanas atrás, um volume aqui de 8,3 milhões de Bitcoins negociados. É muita coisa. Isso só na Binance. Só na Binance. Então, vai ter outro evento desse, né? Exatamente. Então, quando a gente vê, olha só o que aconteceu aqui. Aqui foi em maio, junho do ano passado. Olha o volume que a gente teve. Até então tinha sido o maior da história. Sim. Né? Foi em julho do ano passado. Isso aqui foi uma reversão que a gente teve. Ó. Sim. Ele veio, né? Veio aqui, fez o pivôzinho e foi embora. Foi quando ele bateu aquela TH lá nos 69 mil, 70 mil. Então o Bitcoin ele pode estar formando aqui, não estou falando que ele não vai perder os 17.600 que ele perdeu. Fundo ali. Ele pode até vir aqui, né, bate aqui e volta. Tá? Obviamente, se ele vier fazer esse fundo aqui, pode vir com um volume menor, né, como aconteceu aqui, ó. Ele bateu, depois fez aqui um fundo igual, um novo fundo, né, bem próximo, com um volume menor. Né? Isso aqui, se a gente pega um gráfico, um RSI ou um OBV, né, ele vai ter feito uma divergência. Sim. Né, bem interessante. Então, a expectativa é que possa acontecer isso. Né? Esse ombro cabeça ombro aqui, a gente já falava dele lá em fevereiro, por aí a gente já falava da possibilidade desse ombro cabeça ombro. Né? Eu até acreditava que ele poderia. Antes de formar o ombro direito, a gente já sim. observar que estava se formando um topo duplo, né? Que nós estávamos observando. A formação foi lá nos 48. O Demu estava falando de um falling wedge também. A falling wedge, a cunha de reversão. Né? Então agora a gente, né, eu acho que a gente pode estar no final desse movimento. Né? A gente está falando aqui de uma queda da TH para hoje. Da TH para hoje não, para mínima, de 74%. Né? É muita queda. Tá doido. É muita queda. Né? É muita queda, mas se permanecer o 74 é a menor queda pós-topo histórico da história do Bitcoin também. Né? Que nós só tivemos acima de 80%. Sim. Pelo menos isso de positivo, né? Mas assim, esse é um tipo de coisa que eu nem gosto de levar em consideração, porque não é porque aconteceu no passado que vai se repetir agora. Claro. E a gente teve... Qual é a amostragem que a gente tem disso? 2, 3? É muito pouca. São poucos. Né? Então, são padrões, são ciclos do Bitcoin, mas é a velha máxima, né? Performance passada não garante performance futura. Mas são modelos que, seres humanos como somos, a gente sempre procura nos apegarmos em algum tipo de modelo. Isso tudo ele é fundamentado pelo halving, né? Sim. O halving que causa esse choque de oferta, né, e demanda, que assim, para quem não sabe, o halving, ele a cada 4 anos o protocolo diminui pela metade o tanto de Bitcoin que é emitido a cada bloco. Né? Então a gente está em 6.125, né? Aí no próximo vai ser 3 e alguma coisa. Então a gente vai estar produzindo cada vez menos Bitcoins a cada 10 minutos. Então, e assim, a partir do princípio que a demanda está aumentando, né?
e a oferta está diminuindo, aí isso é a economia básica, né? Aí por isso que tem esses grandes, assim, uma das justificativas de ter esses grandes altas, né? Sim. Aqui só pra gente falar, que eu acho legal falar da análise de sentimento do Bitcoin também. Olha que interessante que a gente tem aqui. Eu peguei um gráfico intraday aqui de 4 horas, tá? Só pra gente ver o que aconteceu com o Bitcoin, né? A gente vinha lá quando ele estava ali em... Deixa eu pegar um diário aqui, vai, que fica melhor. A gente vinha, lembra que a gente ficou um mês ali praticamente em 29, entre 31, 32 até 27, por ali, a maior parte do tempo 29, ficou um tempão ali um mês passado, né? O que vem acontecendo? Se a gente olhar aqui, essa linha verde é o long short ratio, né? Ele caiu, né? Foi ali para casa do 1.3, né? A gente inclusive acreditava nesse momento aqui com o long short ratio baixo, né? Eu acho que 1.3 é um long short ratio legal. Sim. Né? Ele poderia romper para cima, só que de lá para cá a galera começa a puxar muito. Então a gente chega aqui, antes da queda um pouquinho, a gente já está com o long short ratio de 3, ou seja, né? O long short ratio é uma razão que tem de longs e shorts abertos sem garantia, vamos dizer assim, no mercado. Então a gente tinha 3 longs para cada short no mercado. O que acontece quando a gente tem isso? A liquidez estacionada abaixo. Sim. Né? O que as baleias vão fazer? Vão empurrar o preço para baixo para liquidar a galera. Então, o que a gente teve aqui? As maiores liquidações da história da Binance. Né? A gente estava com um Open Interest muito alto, né? A gente teve uma queda gigante aqui do Open Interest também, olha, ele estava aqui em 95 mil bitcoins abertos, caiu para 70. Bom, mas mesmo assim, aí que eu começo a ver com bons olhos isso aqui. Opa, eu começo a ver com bons olhos isso aqui. Deixa eu carregar de novo. Que a gente caiu, teve essa queda gigante, né, de 93 para 72 mil, tá? E a gente já aumentou agora dos 70 que a gente bateu para 104 mil bitcoins abertos que está agora. Só que short agora, né? Agora, ó, a gente saiu lá da casa dos 3 que a gente estava, 3,81, quando teve aquela quedona lá, estava perto de 3, para 0,83, foi lá embaixo, a mínima recente, mais short do que long, inclusive, e agora está com mais longo do que short, está 1,65, mas ok ainda. Então o que a gente tem? Muita gente abrindo posição em short. Sim. Né? Se a gente pega aqui o gráfico, tem muita liquidez no mercado de baixo. Exatamente. Então o que a gente começa a perceber aqui? Que as sardinhas, ó, pequeno ainda, né? Mas as sardinhas, elas fizeram esse topo aqui, começaram a vender, as sardinhas da linha laranja, começaram a vender, né? Comparam de novo, mas não chegaram nem aqui, ó, esse topo de trás aqui, né? E as baleias começaram a recomprar. Então, claro que isso aqui muda a cada minuto, cada segundo isso está mudando, a gente pode ter um aumento aqui do long short ratio em um segundo aqui e tudo mudar. Mas eu acho legal, nesse momento, a fotografia do momento, né, é que a gente tem muita gente adicionando liquidez em short. Né? Apesar de ter subido um pouquinho, né, de 0,8 para 1,3, ainda está baixo. Sim. Né? E a gente está na máxima histórica de bitcoins de Open Interest aberto. Aí aquilo também, né? Nada cai direto ou sobe direto no mercado. Exatamente. Está caindo demais há muito tempo, então pelo menos assim, estou dizendo que vai reverter, né? Que a situação macroeconômica ainda vai longe, né? Mas pelo menos ter um repique, né? Então, para aliviar essa liquidez embaixo e tal, né? Aí a gente começa a pegar tudo isso que a gente falou aqui, né? A gente pega não uma melhora econômica, mas uma estabilização econômica que eu acho que pode vir. Sim. Né? Com tudo que eu falei, petróleo, parará,
as medidas de austeridade que estão sendo feitas, tudo isso, beleza, joga aqui no liquidificador. A gente pega o maior volume da história do Bitcoin feito no fundo lá no dia que bateu 18.600. Maior da história, ou seja, um volumaço. Sim. Né? Isso pode indicar, estou falando que é o fundo, mas pode indicar o fundo. Joga também no liquidificador. Pega o maior Open Interest da história, 104 mil Bitcoins abertos, tá? Com low short ratio baixo. Ou seja, liquidez sendo adicionada acima. Sim. Então assim, pode ser que tudo esteja errado, que tudo mude amanhã, mas a probabilidade maior que a gente tem, né, é que nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente dê uma recuperada no Bitcoin. Né? A gente está analisando aqui o Bitcoin e o Bitcoin puxa o restante do mercado cripto. Né? Bitcoin vai bater 60 mil dólares de novo? Não, não é isso que eu estou falando. Né? A gente está falando que ele pode ter recuperação aí para 25, 30 mil dólares. Acredito por essa confluência aí que a gente está falando aí de SP500, de macroeconomia, de liquidez adicionada acima, né? de grandes volumes no fundo. Isso tudo pode nos levar aí a ter 12 semanas de queda sem um respiro, 13 semanas de queda sem um respiro. Então assim, a gente enxerga que a gente está no momento sim, né, de ter uma recuperação. Né? Se comprar 20, quer ir para 18, perdi, você estava errado. Não é isso. Eu estou falando de posições mais longas. Né? De você comprar 20, 21, a 18, a 17, a 16, né? E esperar isso aí para 30 mil dólares pelo menos. Sim. Entendeu? Vai acontecer de hoje para amanhã? Não, vai demorar. Entendeu? São algumas semanas aí para isso acontecer, acredito, se não vier nada negativo. Né? E eu não acredito acho que o pior já passou. Pior do que tal não fica. Não, pode até ficar. Pode até ficar. Mas eu acho que o pior passou, né? E o mercado sempre trabalha com boato. Sim. Né? Se a gente tem um boato que as coisas vão ficar ruins, então o mercado vai sangrar, vai desabarar, e quando acontecer o fato, já precificou tudo aquilo. Pode até ser o contrário do que você espera. Né? E mesma coisa, eu acho que se a gente começar a ter rumores de que a coisa não está tão feita, que a inflação vai estagnar, o mercado no boato começa a subir, e quando a gente realmente tiver isso, o mercado até pode cair, mas então a gente aproveitar essa onda do boato. Exato. É isso, gente. O papo foi bom. Nós já estamos com quanto tempo, Ana? 42. 42 minutos. Combinado era isso, né? É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do CryptoTalk. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, quem não for inscrito, dar aquele joinha que ajuda a gente muito. E compartilhar com os amigos, família. E depois a gente deixa o telefone do grupo de autoajuda de Bitcoin. Valeu, galera. A vida vale a pena, viu? Abraço. Vai passar com a família, passeia no parque, não fica o dia inteiro na tela que isso faz mal. Experiência própria. Abraço. Tchau, gente. Abraço.